Foi adiada a viagem do presidente norte-americano Joe Biden a Angola, anunciada para os próximos dias. Um comunicado tornado público pela Casa Branca na tarde de terça-feira refere que o presidente vai permanecer em Washington devido ao furacão Milton que se instalou no território norte-americano. No comunicado da Casa Branca não foi avançada uma nova data de visita para Angola. Na sua página oficial, a Presidência da República de Angola informou que as autoridades norte-americanas comunicaram oficialmente à Presidência de Angola o adiamento da visita antes da publicação do comunicado da Casa Branca. E o embaixador norte-americano em Angola garantiu que a visita de Joe Biden ao país vai ser concretizada em data ainda por definir. Tulinabo Mochinge reconfirmou a vinda a Luanda do presidente dos Estados Unidos da América, adiada em consequência do ciclone que assolou a Flórida. O embaixador norte-americano foi recebido esta sexta-feira em audiência pelo presidente da República, João Lourenço, com quem a saída do encontro, que acontece pouco menos de 24 horas da conversa ao telefone entre os presidentes João Lourenço e Joe Biden, o embaixador garantiu que a visita do chefe de Estado norte-americano ao nosso país é uma certeza e que, neste momento, os canais diplomáticos estão já a trabalhar na definição da nova data. Como vocês sabem, adiar uma viagem de um presidente não é coisa fácil. Então, eu acredito na compreensão do povo angolano e do governo angolano sobre este adiamento, mas o que eu pedi à Casa Branca e Washington, era para o presidente Biden chamar o presidente Lourenço e explicar mais sobre este adiamento. O segundo ponto é para confirmar, para o presidente Biden confirmar ao presidente Lourenço que a viagem vai ser agendada nos próximos, quando todos nós concordarmos sobre uma data específica. Mas é claro que a viagem vai acontecer. O embaixador ressaltou o excelente nível das relações entre Angola e os Estados Unidos da América, que nos últimos 2 anos e meio estiveram centradas nos pilares da prosperidade, segurança e boa governança. Doutora José Fernandes, boa noite. Vou começar por si. Está adiada a vinda a Angola do presidente norte-americano Joe Biden, defraudando, obviamente, as expectativas dos angolanos. Começamos por aí. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Paquícia. Boa noite aos telespectadores lá em casa. De facto, é uma realidade. A visita do presidente Joe Biden está adiada. Aliás, a Casa Branca comunicou e bem sobre as razões que fizeram o adiamento da vinda de Joe Biden para Angola, principalmente a existência do tinha o furacão Helena, quer dizer que são dois eventos que ocorreram, que constituíram uma calamidade de emergência nacional e, obviamente, tendo em conta o papel que o presidente americano tem, mesmo na perspectiva de aprovação de fundos de emergência, então acho que foi sensato o presidente Biden ter adiado esta viagem para Angola. Como sabemos, não só da Angola, mas também da Alemanha, exatamente. E é perfeitamente compreensível. Aliás, a recomendação que se dá é que todos os líderes de nações, perante um quadro deste contexto, deveriam proceder como o presidente Biden procedeu, é colocar em primeiro lugar as necessidades do país em detrimento de uma viagem no exterior do país. Portanto, aqui não há nada, nem nenhum comentário ao contrário sobre isso. As expectativas, e nós, enquanto angolanos que estamos à espera da vinda do presidente Biden, temos que entender exatamente isto. É uma causa maior do que esta viagem de relações comerciais com Angola, daí justifica-se. Agora, também o embaixador Mochinge diz que a viagem vai ocorrer
E nas notícias que passaram, já há conversações entre o presidente João Lourenço e o presidente Biden. Já houve um contacto via telefone é, entre os dois presidentes. Exato. Houve também a confirmação do presidente João Lourenço durante a reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA. Exatamente. Vamos por partes, antes ouvir o Dr. Albino Paquice. A notícia do adiamento desta vinda a Angola gerou também muitas especulações, mas sabemos que dos países em que de facto há respeito ao voto popular, numa situação como esta, em que se previa um ciclone e conhecendo a realidade daquilo que os ciclones têm feito, sobretudo no estado da Flórida, até agora estão contabilizados 17 mortos, mas conhecendo esta realidade, era previsível ou não que o Presidente se mantivesse no país para, primeiro, acompanhar a situação de perto e depois prestar a assistência necessária ao povo que o elegeu. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Fernandes. Boa noite aos telespectadores. Eu penso que era expectável, mas é expectável essencialmente porque nos Estados Unidos e em outros países os seus líderes respeitam o povo que elegeu. Nós temos tido na nossa realidade algumas situações que também deviam deixar que os nossos líderes estivessem aqui no momento de calamidade. Tivemos calamidade em Benguela, por exemplo, quando morreram 20 e tal pessoas no tempo da chuva. E mesmo assim os nossos líderes saem como se o povo não dissesse nada. Eu acho que é também para nós tirarmos aqui um exemplo de que qualquer pessoa que se proponha a governar e ganha as eleições e é presidente e é ministro, tem que respeitar o seu povo. Isto foi um exemplo que os americanos nos deram. Apesar de a viagem ter sido agendada para aquela data, portanto, prevendo-se, portanto, furacão Milton, o presidente adia a viagem para estar junto das suas populações. Isto é um exemplo muito grande, primeiro de empatia com relação às populações, depois de respeito pelo voto das pessoas e depois, em terceiro lugar, depois por patriotismo. É um patriotismo puro. E com todo o respeito que a gente tem por todos os outros, é preciso dizer que só há uma boa governação quando há um patriotismo puro. E o presidente Biden, mas a sua administração, mostraram este patriotismo relativamente aos americanos. Relativamente à viagem, eu entendi que as redes sociais estiveram a fervilhar, alguns a dizerem que não, o presidente, portanto, agora é bem feito. Eu acho que não é bem feito. Porque o presidente Biden vem para visitar Angola Leda com uma administração, vem com empresários, vem com pessoas de negócios, é para o bem do nosso país. Eu não quero crer que nós, os angolanos, sejamos assim, não vou usar aqui uma expressão que pode ser muito pesada na televisão, mas tão básicos no sentido de pensar que uma visita de um presidente americano é apenas benéfica para o presidente João Lourenço, que é o presidente da República. É benéfica para o país, no sentido de que ele vem com empresários americanos que desejam investir e aqui tiramos um proveito dos nossos empresários de fazerem parcerias no sentido de alavancarem o seu negócio. Então é benéfico para o nosso país. Portanto, a gente tem que ter o sentido de pátria e dizer, vir cá um presidente americano, estreitar relações com o presidente americano é benéfico para o nosso país. Há muita gente que diz, mas é o presidente. Não é o presidente. É verdade que é o presidente João Lourenço que tomou essa iniciativa de convidar o presidente Joe Biden para vir cá. Ele é o convite. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista, mas o benefício é geral. E então aqui eu percebo que as pessoas às vezes não conseguem separar as coisas, mas nós temos que poder separar as coisas. Neste momento, quem representa o Estado angolano no mais alto nível é o presidente João Lourenço. Ele que fez o convite ao presidente americano. E o presidente americano vindo cá é benéfico para nós. Só aqui um problema. Qual? O embaixador Tulinabo fez toda a diplomacia. Hoje são 14, penso eu, amanhã são 15. Hoje são 13. Hoje são 13, sim, amanhã são 14, são depois 15. 14. Temos o discurso da nação do Presidente da República. Mas o timing é muito apertado. O timing é muito de facto apertado. Entrar para isto, porque os Estados Unidos vai ter eleições, é natural que não concorrendo para estas eleições, Biden precisa apoiar, tal como hoje já o fizeram antigos presidentes, como Barack Obama, por exemplo, apoiar a candidata Kamala Harris. Nós vamos manter o otimismo em relação à possibilidade da sua vinda aqui, mas compreendemos que as agendas presidenciais, primeiro, cumprem a um rigor muito grande para se definir datas e se fazer estas programações e, por apertar do tempo em que Joe Biden terá necessidade de permanecer no país para apoiar a campanha, até ser parte destas eleições,
quanto mais não seja nos bastidores. Ainda assim acredita que seja de facto possível, fora as garantias todas que nos têm sido dadas enquanto cidadãos angolanos, de que ele venha de facto para o país? Pois, olha, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu, na verdade, conversei com várias pessoas, amigas que estão nos Estados Unidos e que entendem muito mais do que eu das agendas dos presidentes americanos e dizem que depois do dia 15 o presidente já não podia sair. Mas nós temos a garantia do embaixador Tulinabo de que ele virá. É a confirmação do presidente João Lourenço? Sim, o presidente manteve, sim, conversou com... conversa via telefone. Com o presidente Biden. Temos 15 dias, porque depois disto, em novembro, não pode sair. Ou seja, no sair. máximo até fins de outubro. Até fins de outubro. Dentro daquilo que é a coerência do ponto de vista da análise que se pode fazer a isto. Exatamente. Mas, Oleda, eu aqui diria o seguinte, mesmo que não venha, terá valido a intenção. Primeiro ponto. Terá valido a intenção, porque o objetivo principal que eu traria cá é o corredor do Lobito. E sob o corredor do Lobito, os projetos continuam. A América continuará a apoiar. Seja quem for o presidente que vai ganhar as eleições, Kamala Harris ou então Donald Trump, nós vamos continuar a ter investidores americanos no corredor do Lobito. Me parece que vale a pena a intenção, porque para todos os efeitos, já houve investimentos, certamente haverá mais investimentos, terá valido a pena a intenção. Agora, se ele vier, seria ouro sobre azul. Mas eu quero acreditar aqui que a nossa presidência da República e o nosso embaixador, Teta Antônio, não deve deixar de fazer a sua diplomacia, porque mesmo que venha apenas para um dia, para termos uma grande conferência sobre o corredor do Lobito, como diz o Presidente da República, seria ótimo para nós. E nós, olha, para passar a palavra, eu acho que aqui devo dizer o seguinte, nós temos que ter sobre o país um olhar otimista. Mesmo que a gente não esteja de acordo com muito da governação que esteja acontecendo no país, nós temos que ter um olhar otimista. E naquelas coisas em que em conjunto podemos fazer mais, temos que nos unir. Esta é a ideia principal sobre essa matéria. Só para ouvir o Dr. É só uma coisa, um detalhe favor. muito importante. Quer dizer, a América, enquanto país, um presidente americano, quando se desloca, eles fazem um processo de due diligence muito profundo. A África tem 54 países. Para eles escolherem Angola, eles fizeram o trabalho de casa. Portanto, não é assim do nada, mesmo que ocorra esse adiamento, que nós colocamos em dúvida a vinda do Joe Biden nos próximos tempos, porque isso está na agenda do governo americano. E, sobretudo, numa perspectiva das relações, não só com Angola, mas com a África. E tem mais, o investimento americano aqui hoje, para além do que o doutor Paquis falou, do corredor do Lobito, mas temos investimento nas energias fotovoltaicas, que é o investimento americano. Temos a necessidade de aumentar a produção petrolífera, aumentar os níveis de produção petrolífera, que cada vez mais estão a baixar. O governo conta muito com o investimento das empresas americanas nesse setor. Quer dizer que há interesse muito profundo do lado, precisam ser consolidados. Do lado americano e do lado angolano. Quer dizer, não é que o presidente americano, ao vir a Angola, como o doutor Paquis falou aí bem, está a vir fazer um favor à Angola, não. Aliás, é bem conhecida a célebre palavra de que nas relações internacionais não existe amizade, existe interesse. E o governo americano tem interesse para com um país chamado Angola. É por isso que no âmbito dos 54 países, escolheram exatamente Angola para ser o país africano a ser visitado pelo presidente Joe Biden. Obrigada. Vamos olhar para outra matéria. O Tribunal Constitucional legalizou o para já servir Angola de Abel Chivucovuco, pondo fim a um longo caminho marcado por chumbos e tentativas de transformar o projeto político em partido. A decisão do Tribunal Constitucional põe fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto, que acabou por ser rejeitado em 2020, obrigando a esperar 4 anos para nova tentativa de legalização. O Tribunal considera que o partido ora escrito preenche os requisitos estabelecidos no artigo 14º da Lei dos Partidos Políticos. Dr. José Fernandes, está legalizado o para já servir Angola? Exato, era expectável também. E aqui nós temos que entender o seguinte, e lá em casa também devem perceber assim. O tribunal não ilegaliza algum partido ou deixa de legalizar por vontade própria. A lei dos partidos políticos é muito clara. Existem elementos probatórios que devem constar do processo que permitem que o juiz
imbróglio, esse conflito que existiu, ou porque uma intenção política de algum partido de impedir que o para já fosse legalizado, mas não é. Dentro do processo existe um erro. Agora, saudamos essa legalização do para já no nosso país porque vem trazer um novo oxigênio na política nacional angolana. Quer dizer, hoje, olhando para aquilo que é a figura de Abel Chivukuvuki, porque, como sabemos, ele vem da UNITA, criou primeiro aliou-se à Casa CE e depois criou o Para Já Angola, quer dizer que neste momento, a criação do partido Para Já Angola é muito mais, do meu ponto de vista, inquietante para o partido UNITA do que para qualquer formação política. A legalização do Para Já Servir Angola poderá fragilizar a UNITA, por assim dizer? Os dados demonstram isso, porque a maior parte dos apoiantes de Abel Chivukuvuki são da UNITA. É uma massa que apoia Aliás, e acredita... existe a FPU, não é? Exatamente, que acredita no Abel Chivukuvuki e onde ele se movimentar, aquela massa, aquele núcleo duro de base, sempre segue o Abel Chivukuvuki. E muito desse núcleo duro de base também faz parte da UNITA. E o que aconteceu nas eleições passadas é que todos esses, como o Abel Chivukuvuki não concorreu, votaram à UNITA. Agora, com este cenário que se cria, acredito piamente que aquele núcleo duro do Abel Chivukuvuki, que neste momento está aliado à UNITA, vai seguir o Abel Chivukuvuki. Portanto, teremos um cenário de disputa política muito mais dinâmico e não teremos eventualmente um cenário de pela UNITA, mas tenho a certeza que o para já vai se interferir entre os dois grandes da nossa política nacional. Dr. Albino Paquice, quero ouvir também a sua visão, primeiro em relação à legalização do Para Já Servir Angola, o projeto político, que já não é um projeto, agora é um partido político, de Abel Chivukuvuki. Pois, olha, os nossos tribunais, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, têm critérios dúbios. Tem critérios dúbios, porque eu não quero acreditar que desde 2019, que esta tentativa da legalização deste projeto político para servir Angola, só agora é que o Dr. Abel Chivukuvuki, mas a sua equipa tenham acertado, portanto, nos pressupostos legais previstos na lei dos partidos políticos para a legalização do partido para já. E por que é que diz isso, doutor? Porque o Dr. Abel Chivukuvuki é um animal político. Abel Chivukuvuki é um animal político. Não existe em Angola, é o desafio. É o desafio aqui neste painel aqui na televisão. Não existe em Angola um político da craveira do Abel Chivukuvuki. Não existe. Não existe. Da craveira do Abel Chivukuvuki não existe. É high profile, quer dizer, o homem é político, é nata política. Que cresceu, que naturalmente cresceu, como diz o doutor bem, na UNITA, toda a sua, portanto, originalidade é da UNITA, mas não existe um homem que percorreu o país de norte a sul. Quer dizer, ele conhece a política nacional, mas é um ganho para a democracia angolana, não é? Porque estavam a ser aceitos partidos de meninos que não conhecem sequer 4 províncias. Os partidos estão legalizados. E nós tivemos, inclusive, pessoas aqui neste país que legalizaram 3, 4 partidos, como se o próprio Tribunal Constitucional tivesse corredores onde se legalizam partidos políticos. Quais são os partidos de meninos que foram legalizados? Não vou dizer aqui, para não parecer mal, estamos na televisão, mas são meninos, quer dizer, não conhecem o país e legalizam como querem partidos. Legalizam um, depois fecham, legalizam outro, quer dizer... Mas está a comentar em televisão e até porque sim, acabamos por saber que partidos foram legalizados nos últimos anos. Quer dizer... É a ideia que se passa. Não gostava de dizer, não é? Não faz mal. É a ideia que se passa agora. Um projeto do Abel Chivukuvuki só agora é reconhecido. É um ganho para a democracia. Mas eu aqui não estou de acordo com o que diz o doutor... Em relação a fragilizar a UNITA? Não. Porque os militantes da UNITA são da UNITA. A UNITA conheceu uma nova dinâmica com o novo presidente, portanto, que é o engenheiro Adalberto Costa Júnior. É uma dinâmica completamente diferente, que não era com o mais velho Samakuva. A UNITA é outra coisa. A Frente Patriótica também é outra coisa. E o engenheiro Adalberto Costa Júnior, e eu acompanho muitas atividades da UNITA, terá sabido o risco que corre ao pedir que o Bloco Democrático, mas o projeto para já servir Angola, se juntassem à UNITA.
é verdade que há muita resistência, há alguma resistência da parte da UNITA, isso é verdade. Porque a UNITA é muito tradicionalista, é como o MPLA, são partidos tradicionalistas, cheios de mais velhos, que têm assim umas ideias muito tradicionais, como certas instituições que demoram 2000 anos. Mas a grande verdade é que, com a legalização, portanto, do para já servir Angola, a UNITA não se fragiliza, agora, portanto, impondera-se a Frente Patriótica. Que a Frente Patriótica, eles depois terão que pensar se passa para uma coligação política. Aqui era preciso extinguir a bandeira, mas a UNITA não vai aceitar que se extinga a sua bandeira. Aqui o Adalberto vai ter um problema. Ou então, continua esta relação de amizade que existe entre os três, que o bloco tem que sair porque tem que fazer eleições, mas o projeto para já servir Angola como tal tem os seus militantes e pode, efetivamente, os dois, o Adalberto Costa Júnior, mas o Abel Chivucuvuco, fazer a frente, naturalmente, ao partido que governa há 49 anos, que é o MPLA. Porque o objetivo da Frente Patriótica é único, é fazer frente ao MPLA. Esse é o único objetivo. Eles podem trabalhar em separado e, nas eleições, unirem os seus projetos políticos para, efetivamente, votarem em conjunto no sentido de poderem fazer frente ao partido do MPLA. Esse é o objetivo deles, da Frente Patriótica. Há um desafio aqui muito grande, doutor Paquis, é a questão, obviamente, a Frente Patriótica terá como cabeça de lista, como disse muito bem, Adalberto da Costa Júnior, porque acredito piamente de que a UNITA não vai abdicar que seja um outro candidato na Frente Patriótica, a não ser o presidente da UNITA. Sim. Ora, há um cenário que está na mesa. Abel Chivucuvuco também, como diz, é um animal político que tem ambições políticas. Houve uma conferência, houve uma conferência onde eu estive. Fui convidado pela UNITA e estive nessa conferência. Onde o Abel Chivucuvuco dizia assim: eu sei que do ponto de vista político, eu sou mais velho do Adalberto Costa Júnior, mas eu aceito secundá-lo para atingirmos o objetivo condição maior. É que Abel Chivucuvuco não tem um partido político que o suporta, ou para já não existia, foi legalizado. E mais, Abel Chivucuvuco já concorreu às eleições da UNITA e perdeu. Não é tão linear quando diz que é um animal único, um animal político único do país. Não é tão linear. Perdeu, concorreu às UNITA. É um dos animais. É um dos animais. Concorreu às eleições da UNITA e aquele Delfim que todo mundo pensava, mas foi derrotado na UNITA. Portanto, aqui há um jogo de interesse muito profundo na figura de Abel Chivucuvuco, com certeza tem ambições também presidenciais, versus Adalberto da Costa Júnior, que também tem ambições presidenciais. Portanto, essa coabitação, acredita, doutor Paquis, um dia vamos estar aqui para comentar, a partir do momento que o para já está legalizado, estão lançados novos dados da política nacional e estão lançados novos dados para a Frente Patriótica. Portanto, o cenário vai mudar completamente. Eu não sei se muda, doutor, eu não sei se muda. Porque o compromisso para um país diferente é conjunto, tanto da UNITA como do Bloco Democrático e também da Frente Patriótica como partido. Eu quero mais acreditar que há dignidade nestes políticos da oposição no sentido de manterem aquilo que é a sua intenção. Há esta dignidade. Não quero crer que eles desfaçam a Frente Patriótica só porque agora a Frente, portanto, porque agora o para já foi legalizado. O que ocorreu na Casa CE? Por uma razão simples. O que ocorreu na Casa CE? Por uma razão simples. Porque o doutor Filomeno manteve-se na Frente Patriótica com seu Bloco Democrático legalizado. Essa é a ideia principal. Eu entendo que há uma força muito grande no Abel Chivucuvuco, mas ele próprio disse, e aquilo estará gravado, que eu aceito... Mas num contexto diferente. Sim, Leda, mas ele disse, eu aceito secundar o engenheiro Adalberto, mesmo sabendo que eu sou mais velho e tenho mais pedalada do que ele. Num contexto muito específico, é que ele não tinha um partido legalizado. E mais, a Casa CE, quando foi criada, o propósito é exatamente o mesmo. O que ocorreu na Casa CE? Abel Chivucuvuco abandonou. Saiu da Casa CE. Por quê? Porque entendeu que os objetivos políticos pessoais que ele tinha na Casa CE não iriam alcançar. Portanto, não é tão linear de que os interesses da coligação estão aí presentes. Também estão presentes os interesses individuais. A conjugação dos dois elementos... Eu não posso pôr a mão no fogo. Okay. Não posso pôr a mão no fogo. Mas quero lhe dizer que acredito que se os três líderes do Bloco Democrático, Frente Patriótica e da UNITA desejarem manter a Frente Patriótica, eles conseguirão. Teriam que legalizar a Frente Patriótica, porque a Frente Patriótica... Não há necessidade. Não tem, porque a lei, o que é que a lei diz, doutor Paquis? É que a Frente Patriótica tem que... Não é elegível.
Vamos seguir a olhar para um outro assunto. O presidente do MPLA defendeu na quarta-feira maior conjugação de esforços na busca das melhores soluções para a resolução dos problemas do povo angolano. De acordo com João Lourenço, que discursava na abertura da terceira reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA, partido que dirige, é preciso que os militantes do MPLA e os angolanos no geral não se deixem distrair por agendas que em nada ajudam a manter o foco no cumprimento do Programa de Desenvolvimento Nacional. A terceira reunião extraordinária do Comitê Central teve lugar esta quarta-feira, na sequência da reunião do Biro Político, que submeteu a este órgão deliberativo do partido os documentos no quadro do processo de preparação do 8º Congresso Extraordinário marcado para dezembro próximo. Nesta sessão, o presidente João Lourenço, que orientou os trabalhos, chamou a atenção para a necessidade dos militantes do MPLA e da população angolana no geral não se deixarem distrair por agendas que em nada ajudam a manter o foco centrado na necessidade de se cumprir com o Programa de Desenvolvimento Nacional. Após o alcance, manutenção e consolidação da paz e da reconciliação nacional, nosso foco deve estar virado, sobretudo, para a consolidação da democracia e o desenvolvimento econômico e social do país. Fazer com que todos os cidadãos angolanos sejam participantes ativos destes dois processos, o da democratização da nossa sociedade e o do desenvolvimento econômico e social, deve ser a nossa principal missão, enquanto partido com a responsabilidade que os angolanos nos conferiram de governação do país. Todo o nosso saber, talento e energias devem estar concentrados na busca das melhores soluções país para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição. Igualmente, não se vislumbram eleições no partido por não ter chegado o momento estabelecido pelos nossos estatutos. A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipe técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Estamos em plena competição, não podendo deixar-nos distrair por agendas que em nada ajudam a mantermos o foco na necessidade de cumprirmos com o Programa de Desenvolvimento Nacional, com a necessidade da diversificação da nossa economia, de aumentarmos a produção nacional para garantir maior oferta de bens e de serviços, de aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. O presidente João Lourenço afirmou ainda que nos últimos anos o país tem melhorado a sua reputação e prestígio na arena internacional, não apenas pela dinâmica ao nível da diplomacia, como também pelas reformas realizadas nos mais variados domínios. Dr. Albino Paquiço, o presidente João Lourenço liderou a terceira reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA, focando na preparação para o Congresso Extraordinário de dezembro, nas comemorações dos 50 anos da independência nacional, será em 2025. Enfatizou a importância da consolidação democrática, do desenvolvimento econômico e social e da participação ativa de todos os angolanos neste processo. O presidente do MPLA aproveitou para esclarecer que não é período de eleições no país ou no partido, apelando ao respeito pelas regras estabelecidas e à concentração nos desafios atuais do país. Quero ouvi-lo. Hoje, Leda, sabe, eu entendi que o presidente do MPLA não quer que os militantes, nesta fase, faltando 2 anos para o Congresso Eletivo, em 2 anos, se distraiam com outras questões. Mas, ao mesmo tempo, ele apela à consolidação da democracia.
mas por outro lado, internamente, ele como que lança achas, se não mesmo ameaças, aos candidatos militantes que dentro do partido dizem que estariam disponíveis para substituí-lo no momento próprio. Portanto, o presidente apela à consolidação da democracia e o presidente internamente demonstra que o partido não é democrático, porque aqui quem manda sou eu. Enquanto eu, que sou o árbitro, possivelmente, sou também o jogador, sou o selecionador, sou o line, sou o apanha-bola, eu é que mando nisto e sou o dono da bola. Eu acho que no discurso interno o presidente não esteve bem. Eu vou explicar porquê. O partido MPLA governa o país há 49 anos e vai fazer o balanço dos 50 anos de governação no próximo ano. O partido MPLA está num momento em que precisa de união interna do partido. O partido precisa de se unir. É neste momento, Leda, que eu apelaria, aqui comentário, mas apelaria ao Conselho de Honra do MPLA para entrar em campo. Por quê? Os estatutos que nós temos aqui, que eu tenho aqui os estatutos, trouxe os estatutos, devem ser respeitados. Os estatutos do partido? Do partido MPLA. Aqui, trouxe-os. Mas o presidente é um órgão. E a grande verdade que existe é que, o que nós conseguimos ver aqui, é que o partido MPLA move-se em torno do seu líder. Em torno do líder. Aquilo que diz o líder é para seguir. Só que aqui há um problema. Qual? O problema é o facto de as pessoas se moverem em torno do líder faz com que qualquer pessoa que queira dar uma opinião é ostracizada. Foi assim ostracizado todos os outros que hoje pensaram que disseram que desses Higino Carneiro, o Nandó, portanto o próprio Dino Matrosso, o próprio Boa Vida Neto, todos aqueles que dizem que presidente, chefe, cumpra isto, cumpra aquilo, são ostracizados, ou seja, são passados para trás. Existe uma parte da agenda do partido que eles já não conhecem porque não são convocados. Isto, Leda Maquéria, é ilusório. Isto é ilusório. Cria a sensação de um poder em torno do líder que ele não tem. Porque não teve Zé Eduardo Santos. O Zé Eduardo Santos, presidente malogrado, em 2016 teve, vou repetir aqui, uma vez já falei sobre isto, 99,9% dos votos no Congresso de 2016. No ano seguinte, não foi tido nem achado. Eu quero acautelar o presidente João Lourenço, que certamente vai nos ouvir. Camarada presidente, não siga por este caminho. Não vai correr bem. Se o presidente seguir por este caminho, tentar colocar problemas dentro do partido, não vai correr bem. E os miúdos, com todo o respeito, que o presidente está a chamar para lhe secundarem, não têm o mesmo peso que têm os gurus que o presidente hoje quer desprezar. Daí que eu chamo o Conselho de Honra do partido MPLA para sentar com o presidente e, presidente, vamos encontrar um meio termo para que o partido não tenha cisma interno. Se tiver cisma interno, o presidente não vai aguentar. Depois disto, vai acabar mal. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Dr. José Fernandes, quero ouvi-lo também em relação àquilo que foram as principais notas deixadas pelo presidente do MPLA durante esta reunião. Sim, eu acho que, bom, primeiro temos que compreender, Dr. Paquice, neste momento não há nenhum candidato para presidente do MPLA, nem pré-candidato, não há. Essas figuras, esse processo não existe. É bom que se clarifique, porque passamos a impressão de que efetivamente já existem candidatos ou pré-candidatos do MPLA. Isso não é verdade, não existe. Agora, eu acho que o presidente João Lourenço faz bem, porque faltam 2 anos de governação, praticamente. Faz bem em relação a quê? Em relação a chamar a atenção aos militantes sobre o foco naquilo que é o programa do partido, que foi a votos e que foi sufragado, que foi transformado no Plano Nacional de Desenvolvimento. Quer dizer que nós temos muitos desafios no país, e o Dr. Paquice tem estado repetidas vezes a falar disto, questão da fome, questão da educação, questão do acesso à água, e temos desafios económicos e sociais neste país que são reais, são profundos. E toda a nata inteligente do partido, toda a máquina do partido tem que ser mobilizada para que, de facto, criemos condições para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos, no geral. A melhor mensagem que o partido tem, seja qual for o candidato, para dar resposta aos angolanos, é melhorar a vida dos angolanos. Voltando à velha máxima do presidente Neto, o mais importante é resolver o problema do povo, embora hoje tenha outros conceitos, tem outras interpretações sobre essas palavras. Portanto, eu acho que, neste ponto de vista, o presidente João Lourenço
faz bem chamar a atenção aos seus militantes do partido. Eu sou o presidente do partido, ainda não abrimos o processo de pré-candidatura nem de candidatura, por favor, não se distraia. E mais, o presidente João Lourenço não disse a nenhum militante para não aquecer. Não fez nenhuma proibição, e o discurso está aí, não fez nenhuma referência a dizer, aqui não há aquecimento, não há treinamento. O presidente João Lourenço não proibiu isso. Portanto, há um debate que está a se levantar na sociedade, há um celeuma que está-se a criar, mas o estatuto, e em 2025, como foi anunciado, foi comunicado, não é um congresso eletivo, vamos ter que esperar até em 2026, portanto, até lá, o presidente da cautela diz, meus camaradas, atenção, nós temos desafios maiores no país do que essa questão interna. E o elemento fundamental, a disciplina interna é importante. Qualquer organização, Dr. Paquice, nós temos que ter uma disciplina interna. Numa casa, não é todos mandam, na casa do Dr. Paquice, tem que ter regras. Qualquer um, na minha casa, qualquer casa. As regras devem ser... Um minuto só, Dr. Paquice. As regras têm que ser respeitadas e cumpridas. Se nós estamos numa casa em que cada um vem, levanta a voz, este vem, fala, aquele vem, assim não funciona. O MPLA, os militantes do MPLA, têm que ter a disciplina partidária. Quem não está de acordo, fora do partido. Desde sempre, desde os tempos da luta armada até hoje, os desafios que o MPLA teve, ao longo da história, sempre se pactuaram com rupturas, com fracções, com tudo isso, mas um elemento-chave, disciplina partidária. Isto é fundamental. Isso não é falta de democracia, não é falta de proibição. A disciplina partidária no MPLA não pode ser confundida com ditadura. Por uma razão simples, doutor. Eu disse aqui e vou repetir. Porque geralmente as pessoas que apoiam o grande líder, o incontestável, são as mesmas que, volta e meia, apoiam outro líder. Basta que haja outro líder. Oh, doutor, é muito grave. E eu estou a falar diretamente para quem neste momento tem o poder no país. Porque já houve quem tivesse poder. Já houve em Angola quem tivesse poder. E todos nós pensávamos que aquele poder nunca mais acabava. No dia seguinte acabou. Daí que é muito importante que o presidente João Lourenço, neste momento, não provoque celeuma dentro do partido, como presidente. É verdade que tem que haver disciplina partidária. Entretanto, há figuras com as quais, ao invés de o presidente fazer um comunicado no Comitê Central, pode chamá-las. Pode chamá-las e dizer, meus camaradas, pode fazer... Mas quais são as figuras que foram atacadas? Pode fazê-lo, já vou terminar, pode fazê-lo em sede do birô político. Pode fazê-lo em sede do birô político. Não convém, eu aqui, doutor, estamos em 2024. Se Deus nos dê vida, vamos chegar em 2028 e vamos buscar essas gravações que estamos a fazer aqui agora. Mas é aí que está, doutor Paquice. Quais são as figuras que foram atacadas? É muito importante. E o chefe, presidente João Lourenço atacou que figura? O Amílcar Xavier tem uma coisa aqui na televisão que diz, a história não se apaga, recorda-se. Exatamente. Mas... A história não se apaga, recorda-se. Nós tenhamos memória para olhar para aqueles que neste país e no MPLA já tiveram poder. Um poder incontestável, doutor. E hoje não têm. Doutor... Eu quero dizer o seguinte, doutor, eu quero dizer de que este poder não pode ser passageiro. Porque se o presidente for, portanto, com a redoma e, portanto, seguir os bajuladores, senhor presidente, você é um incontestável, você é o presidente, para além de você não há outro, doutor, depois disto, não será bom para o presidente. Doutor Paquice, vamos clarificar. Faz favor, doutor. O Conselho de Honra tem que vir a ribalta. O Conselho de Honra tem que vir a ribalta. Doutor Paquice, é só um elemento fundamental aqui. Eu acho que não há uma ideia de que o presidente João Lourenço esteja a atacar pessoas ou entidades dentro do partido. Aliás, em qualquer parte do mundo, doutor Paquice, hoje temos eleições na América, Joe Biden, Kamala Harris, vice-presidente, todos os líderes sempre têm os seus delfins. E não podemos aqui estar a passar uma ideia de que a liderança do MPLA não possa ter, eventualmente, preferência do candidato que possa o substituir. Não podemos passar essa ideia. Todas as lideranças, todos nós nas empresas, aonde, temos sempre um delfim que é legítimo isso. Não há erro nenhum. E quando o presidente diz que temos que focar nas questões de democracia, ele está a abrir o debate. Eu não vejo onde está o ataque às entidades que foram sublinhadas durante esse pronunciamento do presidente.
próprio para o debate sobre as questões da substituição da liderança do MPLA não é este. E o Dr. Paquice, como diz, vamos esperar, este momento vai chegar. Eventualmente, vamos falar sobre isso. E te garanto, quando chegar este momento, o momento vai ser quente. Mas agora, não sejamos ingênuos. Não podemos pensar que a liderança não tem um Delfim preparado. Aliás, em todas as organizações, em todos os partidos, sempre existe um Delfim que está a ser preparado para substituir. Isto é claro, a política é assim. Quer estejamos de acordo, quer não, quer estejamos satisfeitos ou não, mas a política é assim. Os partidos democráticos... Precisamos... Sim, Leda, não, mas é muito rápido. 30 segundos para concluir, 30 segundos. Eu tenho muita pena que efetivamente... Aliás, é uma tradição no MPLA, não é? Porque o presidente Agostinho Neto indicou José Eduardo Santos. José Eduardo Santos indicou o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço pode indicar o seu candidato. Tenho pena que um partido que governa há 49 anos não seja democrático. Diferente da UNITA e do Bloco Democrático e do Prajá, que vão fazer eleições internas com muitos candidatos. Como é que um partido se propõe a governar um país e não é democrático? Não tem Está a ver democracia. o problema? Se na JMPLA, os processos democráticos no partido estão a acontecer agora, Dr. Paquice. Na JMPLA há um ensaio agora, está a acontecer, múltiplas candidaturas. Está a acontecer. Como é que diz que o MPLA não tem abertura para esse tipo? O doutor acompanhou mesmo a JMPLA. Mas está a acontecer. Vamos seguir, porque ainda temos outra matéria para avaliar. Esta conversa os senhores vão ter de continuar já fora de estúdio. A falta de confiança leva muitos angolanos a guardarem as suas poupanças no estrangeiro. A Ministra das Finanças reconheceu na segunda-feira que o problema existe e é grave, apelando ao trabalho de todos para resolvê-lo. Vera Daves de Souza, que falava durante a abertura da Semana Mundial do Investidor, pediu também que os operadores do mercado trabalhem para democratizar o acesso aos mercados aos pequenos e médios investidores. Em que começa a Semana Mundial do Investidor, chega também um reconhecimento. Muitos angolanos ainda preferem manter as suas poupanças no estrangeiro. Nas palavras da ministra Vera Daves, a construir confiança. Nós, governo, temos as nossas responsabilidades nesse trabalho de reforço de confiança. Não vale a pena fingirmos que esse problema não existe. É um problema grave de confiança relativamente às nossas próprias poupanças. Angolanos primeiro, nem estou a falar de africanos de outras partes do mundo. Angolanos, onde é que estão as nossas poupanças? Temos de trabalhar esse tema de confiança. E cada um tem responsabilidades e cada um deve assumir as suas responsabilidades nesse domínio. Para que possamos ter um mercado de capitais mais profundo, mais líquido, mais dinâmico, mais vibrante, em que não seja necessário os recursos irem dar a volta ao mundo para depois voltarem a entrar. Uma falta de confiança que custa caro às sociedades distribuidoras de valores mobiliários e a outras instituições do setor financeiro. E, de facto, mudar esse quadro é um dos desafios que nós temos para tornar o nosso mercado, de facto, mais líquido, mais interativo, né, com mais operações, mais profundo, como nós dizemos. Portanto, este é o desafio e que nos impacta de forma muito significativa. Para que haja mais confiança, é preciso que existam regras e que elas sejam cumpridas, como destaca a Comissão do Mercado de Capitais. Doutora Albino Paquice, a ministra Vera Daves fala em falta de confiança dos angolanos que guardam as suas poupanças no estrangeiro. Onde é que está a falta de confiança entre os angolanos que o fazem? Olha, a falta de confiança, e aqui não me faz essa pergunta, começa mesmo pela AGT, que feche as contas bancárias dos empresários que querem investir aqui no nosso país, dos pequenos e médios empresários. Quem é que não reclama da AGT, cuja ministra é que é a chefe? A gente pode mesmo perguntar à ministra Vera Daves onde é que tem as suas poupanças. Lá no estrangeiro, tem aqui. Por quê? Bom, depois vamos aqui à questão. Não há confiança no sistema, o sistema não funciona. Quando você quer educação boa, tem que ser na Namíbia ou aqui na Zâmbia, ou então em Portugal. Quando você quer saúde boa, tem que ser na Namíbia ou então aqui. Quer dizer, os nossos governantes estão a cooperar para isso. O país está numa situação tão grave, Leda Macoelha, tão grave, que, inclusive, as pessoas mais pobres
não confiam no sistema. Agora, isto cabe a quem efetivamente deve incentivar que as pessoas tenham confiança no sistema. A ministra diz que os recursos dão volta ao mundo e depois param aqui. Veja a desvalorização do nosso kwanza. Quem é a pessoa que hoje, comprando o dólar na rua, portanto o euro na rua, a 135 mil kwanzas, tendo algumas poupanças, consegue manter com Espanha e também com os Estados Unidos, que preferem manter os seus dividendos lá fora? É uma razão muito simples. Por quê? Porque vêm aqui os euros e vêm aqui os dólares, não os conseguem levantar. Estão lá no sistema parece que você tem os euros, aí você não consegue levantar. Porque onde tem euros é no Mártires. Continuamos a pensar na mesma coisa, Leda Macquarie. E nós estamos a insistir nisto há muito tempo. Como é que o nosso país, e aqui devo falar com alguma emoção porque é doloroso, como é que o nosso país, com o serviço de inteligência, com os serviços a funcionar de segurança, temos os dólares no Mártires? Por quê? Por que nós não temos as casas de câmbio? É verdade que deixamos de ter correspondência com os bancos americanos, é verdade, e com alguns europeus. Mas nós temos que ter o dólar no sistema normal. As divisas têm que estar no sistema normal. Qualquer pessoa humana que hoje queira comprar divisas tem que ir ao Mártires. Não consegue pelo sistema normal. Então, isso depende de quem? O mercado de capitais, o próprio Ministério das Finanças, o próprio BNA, que devem regular o sistema financeiro do nosso país. Agora, é evidente que qualquer pessoa que queira ter alguma poupança tem que ter lá em dólares e tem que ter nos outros países, porque aqui não dá. Doutor José Fernandes, como é que se restaura a confiança? Não, acho que esse é um tema que, de facto, preocupa muitos cidadãos e também porque o dado que o doutor Paquice disse da mortalidade das pequenas e médias empresas aqui no nosso país, os dados estatísticos são muito altos. Cada ano, cada mês, cada dia, quase, a mortalidade das pequenas e médias empresas é muito alta. No entanto, há dois elementos aqui que nós devemos ter em conta. Todos os países, aqui se andarmos na região, na África do Sul, na Namíbia, na Zâmbia, qualquer país daqui da região tem o seu sistema de controle do acesso à divisa. Não é qualquer cidadão que chega no banco ou fala, quero divisa, quero dólar, quero euro e está disponível. Não é assim que o sistema funciona. Agora, os empresários que precisam fazer pagamento, precisam importar serviços, bens de fora, têm que ter acesso ao sistema bancário. Eu acho que tem que se melhorar o sistema de acesso às divisas. E o cidadão também? O cidadão apesar também, de não ser empresário, portanto, o cidadão pode ter as suas necessidades. Imagina se estamos numa sociedade em que cada um de nós, mas dólar para quê? Aqui em Angola. Para viajar, para encomendar mercadoria, para fazer pagamentos? Estamos a dizer que o sistema bancário é que tem que ser melhorado. Quando uma pessoa vai viajar, tem acesso às divisas. Quando uma pessoa vai comprar um bem no exterior do país, tem que ter acesso à divisa. Agora, infelizmente, e aí... Mas a nossa realidade não é essa. Exatamente, a nossa realidade é o contrário. Então, o sistema bancário, o BNA, quando funciona, como é que funciona? Imagina se você vai fazer um treinamento fora do país. Tudo autorizado, guia do Estado, inclusive funcionário público. Chegas no banco para levantar a divisa, para ires fazer o treinamento fora do país, as divisas não estão disponíveis. Este é um problema real. E é um problema que a administração, o Ministério das Finanças, o Banco Nacional de Angola devem resolver. É outra questão real também que preocupa todo o cidadão, é a disponibilidade das divisas na rua e no sistema formal não existe. Quer dizer, e isso é histórico, desde a nossa independência até hoje. Não, na independência, doutor, não faz isso. Não. A existência, doutor, não é na independência, não, doutor. A existência, 2014, 15, 16, nós conseguimos... Eu nasci primeiro que esse país. Eu nasci primeiro que a independência. Acredito que o doutor Paquice não é o seu caso, mas eu nasci primeiro que esse país. O país nasceu em 75, eu nasci antes de 75. O que eu estou a dizer de que as divisas no país, desde a independência, estão sempre disponíveis, as divisas, moeda estrangeira, isso é real. Não é um fenômeno novo. Sim. Então, mas estavam disponíveis. Estavam disponíveis. Então, o doutor Paquice acho que o doutor Paquice pensou que estavam disponíveis na rua. Mesmo no câmbio na rua informal. Também. No banco e na rua também tinha. Nos anos 80, doutor Paquice. A diferença que existe entre nós, por exemplo, e a República Democrática... Esse mártir existe há quanto tempo? Na República Democrática do Congo, há quem tire divisas do multibanco, do Exato. multicaixa. Doutor Paquice. O que é que nos falta a nós? Está a ver, doutor? E depois, quer dizer, não pode vir da ministra, porque a ministra conhece o sistema. Ela está no sistema. Doutor Paquice, atenção. Quando eu digo ministra, não é... sistema. Não, doutor Paquice, atenção. Quando eu digo ministra, não é ministra pessoa.
O Banco Nacional de Angola, como regulador, tem que regular a existência de divisa no mercado formal para que todos nós, enquanto angolanos, tenhamos acesso. Mas essas divisas, como disse, estão disponíveis no marketing. Aqui, se você vai na rua, aqui no Belas Shopping, tem Kinglas lá que ficam com divisas a trocar. Esse dinheiro sai aonde? Isso não é um problema do cidadão comum. É o problema do Banco Nacional de Angola, onde saem as divisas, e do Ministério das Finanças, onde sabe que as divisas estão lá. Então, Bem, vamos aproveitar para o seu minuto, Dr. José Fernandes. Bom, o meu minuto, Leda, vai para um evento que ocorreu. Em 2025. Nós falamos muito da melhoria da qualidade de vida dos angolanos, mas o médico para ir trabalhar tem que comer. O professor para ir dar aula tem que comer. Se o professor não tiver fome, não vai educar bem. É um problema real. Então, o governo, o Ministério da Agricultura e Floresta, fez a abertura oficial do ano agrícola, com muitas famílias engajadas. O que nós queremos valorizar as cadeias de valor no setor da agricultura familiar. E o que está acontecendo no país, das 18 províncias, o Ambo, Bié, no sul, no norte, no leste, as famílias estão a produzir. Precisam ser apoiados e ajudados para melhorar as cadeias de valor desses produtos. Portanto, da agricultura familiar. Os sinais são positivos, as pessoas têm vontade, só precisam de apoio para os colegas estão de parabéns pelo trabalho que têm feito. Outra parte do Minuto Leda é das duas mortes que nós tivemos há uma semana, do Ismael Mateus e do cardeal Alexandre Nascimento. Nos unimos todos na morte do Ismael e na morte do cardeal Alexandre Nascimento. Tiveram todos lá. Os do em algumas coisas nós somos muito unidos, nós somos unidos. Se aproximam os 50 anos de independência, eu quero pedir a todos aqueles que estiveram lá, deixar a independência nas mãos de um único partido político. A independência é de todos. De modo que venho pedir isto. Vamos nos unir para fazer uma Angola melhor. José Fernandes, obrigado igualmente pela sua presença. Senhor telespectador, deste modo concluímos a revista Zimbo de hoje. E saímos para mais um intervalo.